O sol da manhã iluminava os jardins da mansão Thompson, onde centenas de arranjos florais brancos decoravam o caminho até o altar. Ethan Thompson, com seus 32 anos, ajustou pela última vez sua gravata de seda italiana diante do espelho. O reflexo não revelava apenas o impecável terno de grife, mas também o rosto de alguém que havia conquistado tudo o que sempre sonhou. Era CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, prestes a se casar com Olivia Rothschild, e sua fortuna só aumentava. "Está quase na hora", disse Jake, seu melhor amigo e padrinho de casamento, entrando no quarto. "Os convidados já estão chegando." Ethan sorriu, mas havia algo em seus olhos que traía um desconforto. Talvez fosse apenas o nervosismo natural de um noivo, mas uma voz interior insistia em questionar se Olivia era realmente a pessoa certa. Nos últimos meses, desde que ele assumira a presidência da empresa, ela parecia mais interessada em aparecer nas colunas sociais do que em construir uma vida a dois. "Preciso dar uma volta antes da cerimônia", disse Ethan, pegando as chaves de sua Ferrari vermelha. Jake tentou argumentar que não era uma boa ideia, mas conhecia bem o amigo para saber que era inútil tentar impedi-lo. "Só volte em 20 minutos", Jake o chamou. "Sua mãe vai ter um ataque se você se atrasar." O trajeto pela estrada sinuosa que levava à mansão sempre fora seu refúgio para organizar os pensamentos. A brisa fresca da manhã entrava pelas janelas do carro, trazendo o aroma do oceano. Enquanto Ethan dirigia, lembranças surgiam em sua mente. Ele se lembrou de conhecer Olivia em um baile de caridade 3 anos atrás. Ela se aproximara com segurança, seu vestido de estilista chamando a atenção de todos. "Eu queria conhecer o famoso Ethan Thompson", dissera ela com um sorriso que derreteu seu coração instantaneamente. O relacionamento deles havia sido um turbilhão. Em 6 meses estavam namorando sério. Depois de 1 ano foram morar juntos. E agora lá estavam eles, prestes a se casar diante de 300 convidados, a maioria deles sócios comerciais e amigos da alta sociedade de Olivia. Ethan reduziu a velocidade ao se aproximar de uma curva, quando um cachorro apareceu inesperadamente na estrada. Ao desviar, ele perdeu o controle do veículo. O mundo girou em câmera lenta. O impacto foi violento e a última coisa que Ethan viu foi o céu azul através do para-brisa estilhaçado. No Hospital São Lucas, a rotina seguia seu fluxo normal. Sarah Miller, de 28 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores da UTI. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e seu uniforme azul claro contrastava com sua pele bronzeada. Ao contrário de muitos que trabalhavam, ali ela sempre dedicava alguns minutos para conversar com os pacientes, mesmo aqueles inconscientes. "Bom dia, Dona Wilson", disse alegremente a uma senhora idosa que se recuperava de uma cirurgia cardíaca. "As flores que seus netos trouxeram estão lindas." Dona Wilson sorriu fracamente. "Elas alegram o quarto, não é?" "Você é sempre tão gentil, Sarah." Sarah continuou suas rondas, limpando e oferecendo pequenos confortos aos pacientes. Não era muito, mas ela acreditava que até mesmo a gentileza simples importava. Ela trabalhava no São Lucas há 5 anos, desde que teve que abandonar a faculdade de enfermagem quando sua mãe adoeceu. O salário não era ótimo, mas o emprego permitia que ela ajudasse as pessoas à sua maneira. A chegada agitada de uma equipe médica chamou sua atenção. Ela rapidamente moveu seu carrinho para dar passagem à maca que carregava um homem jovem e bem vestido, aparentemente vítima de um acidente grave. Vítima de acidente de carro, sexo masculino, início dos 30 anos, trauma craniano severo, dizia um dos paramédicos. Pressão caindo, pupilas desiguais e lentas. Ele teve uma parada cardíaca na ambulância, mas conseguimos reanimá-lo. Sarah observou enquanto o levavam às pressas para a sala de trauma. Havia algo no rosto do homem, mesmo coberto de sangue, que a impressionou. Ele não parecia com seus pacientes habituais. Nas horas seguintes, o hospital foi tomado por repórteres e fotógrafos. O paciente era Ethan Thompson, o bilionário que deveria estar se casando naquele momento. A notícia se espalhou rapidamente e logo o saguão do hospital ficou cheio de repórteres esperando por atualizações. "Não acredito. Que seja ele",
disse a enfermeira Jenkins para Sarah enquanto observavam a comoção da estação de enfermagem. Ele vale bilhões. Dizem que ele estava a caminho do próprio casamento quando aconteceu. Sarah observou de longe a chegada e saída de pessoas importantes, incluindo uma mulher elegante que chegou chorando dramaticamente, mas não ficou mais de 15 minutos. A mulher estava cercada por fotógrafos que registraram sua entrada e saída em lágrimas. Essa é a noiva, sussurrou a enfermeira Jenkins. Olivia alguma coisa. Modelo ou socialite, acho. Sarah acenou com a cabeça, sentindo uma pontada inesperada de simpatia pelo homem, cujo dia do casamento havia se transformado em uma tragédia. Ela não conseguia imaginar como seria passar do que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida para lutar pela sobrevivência em uma cama de hospital. Os médicos colocaram Ethan em coma, induzido para reduzir o inchaço no cérebro. Seu prognóstico era incerto. O neurocirurgião explicou à família que as próximas 72 horas seriam críticas. À noite, quando a movimentação diminuiu, Sarah entrou no quarto para limpar. Ela olhou para o homem inconsciente na cama e sentiu uma compaixão inexplicável. As máquinas apitavam ritmicamente, monitorando todos os sinais vitais. Seu rosto, agora limpo de sangue, estava machucado, mas bonito. Enquanto limpava a mesinha de cabeceira, ela começou a falar baixinho. Sabe, Sr. Thompson, você escolheu um dia bem importante para acabar aqui. Mas não se preocupe, há muitas pessoas torcendo pela sua recuperação. Ela não fazia ideia de que aquelas palavras simples marcariam o início de uma história que mudaria não apenas a vida de Ethan, mas a dela própria. Nos dias seguintes, enquanto o mundo especulava sobre o futuro do Império Thompson, algo muito mais valioso do que qualquer fortuna nasceria dentro daquele quarto de hospital. 2 dias após o acidente, Alexander Thompson, o irmão mais velho de Ethan, convocou uma reunião de emergência do Conselho Administrativo da Thompson Technologies. As ações da empresa já haviam caído 5 pontos desde que a notícia do acidente se espalhou. Senhores, senhoras, Alexander dirigiu-se aos membros do conselho ansiosos. Como vocês sabem, meu irmão está em estado crítico. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas devemos nos preparar para todas as possibilidades. Ele fez uma pausa, fazendo contato visual com cada pessoa à mesa antes de continuar. Tenho aqui uma procuração que Ethan assinou 3 anos atrás, me dando autoridade para agir em seu nome em caso de incapacitação. Proponho que eu assuma temporariamente o cargo de CEO até que meu irmão se recupere. Houve murmúrios ao redor da mesa. A maioria sabia que os irmãos tinham um relacionamento complicado. Ethan havia fundado a empresa e a construído do zero, enquanto Alexander se juntara mais tarde, sempre vivendo à sombra do irmão mais novo. Acredito que é isso que Ethan desejaria, acrescentou Alexander com suavidade. Manter a empresa estável nesses tempos incertos. O conselho votou unanimemente a seu favor. Ninguém queria arriscar mais instabilidade. Enquanto isso, no hospital, Olivia Rothschild fez sua segunda aparição, desta vez com uma pequena comitiva de amigos e seu fotógrafo particular. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas sua maquiagem estava impecável. Oh, meu amor, ela soluçou, tomando a mão de Ethan cuidadosamente para evitar perturbar os soros. Você precisa acordar. Nossa vida juntos estava prestes a começar. Uma de suas amigas certificou-se de que o fotógrafo registrasse o momento terno. As imagens apareceriam nas revistas sociais no dia seguinte, retratando Olivia como a noiva devastada e dedicada. À medida que os dias passavam, um padrão surgiu. Olivia visitaria durante o dia, quando a imprensa tinha maior probabilidade de estar presente. Ela ficaria de 15 a 20 minutos, posaria para fotos e depois partiria, alegando estar muito emocionalmente abalada para ficar mais tempo. As visitas de Alexander eram breves e focadas nos negócios. Ele chegaria com sua assistente, passaria alguns minutos parecendo desconfortável no quarto do hospital e depois partiria para dar entrevistas sobre como estava mantendo o legado de seu irmão vivo na empresa. A noite estava avançando e Sarah terminou seu turno com um último olhar para o paciente. Até amanhã, Sr. Thompson.
Amanhã trarei um livro para ler para você. Você sabia que dizem que pessoas em coma podem ouvir? Talvez isso ajude a passar o tempo para você. Do lado de fora do hospital, os fotógrafos ainda estavam de plantão, ansiosos por qualquer notícia sobre o estado de saúde do bilionário. Mas a verdadeira história, aquela que ninguém poderia ter previsto, estava apenas começando a se desenrolar nos corredores silenciosos daquela UTI. Sarah não fazia ideia de que seus simples atos de bondade logo se tornariam a única conexão humana genuína na vida de Ethan Thompson, ou que forças já estavam em ação para tirar vantagem de seu estado vulnerável, ameaçando tudo o que ele havia construído. Ao sair do hospital naquela noite, ela olhou para trás para o prédio, sentindo uma conexão inexplicável com o homem no quarto 507. "Lute, Sr. Thompson", sussurrou ela. "Ainda há coisas boas esperando por você neste mundo." Os dias se transformaram em semanas, e o quarto 507 da UTI tornou-se o palco de um desfile de personalidades contrastantes. Olivia Rothschild, a noiva, sempre aparecia nas horas de maior movimentação da imprensa, vestindo roupas impecáveis e maquiagem perfeita, como se cada visita fosse uma sessão de fotos. "Meu amor, você precisa acordar", ela dizia, arrumando o cabelo enquanto um fotógrafo da revista Sociedade e Poder registrava o momento. "Como vou organizar nosso casamento sem você?" Sarah, que estava limpando o corredor perto do quarto, não pôde deixar de ouvir essas visitas teatrais. Ela percebeu como Olivia constantemente verificava seu celular e mal tocava em Ethan. Assim que as câmeras se afastavam, ela se despedia rapidamente, sempre com uma desculpa sobre compromissos inevitáveis. "Tenha um almoço de caridade, querido. Você sabe o quão importantes essas causas são para nós", disse Olivia um dia, já pegando sua bolsa de estilista enquanto o último fotógrafo saía. Ela lançou um beijo na direção da cama sem realmente olhar para Ethan, e depois saiu em seus saltos altos. Sarah balançou a cabeça levemente enquanto entrava no quarto para limpar. Ela poderia pelo menos fingir se importar quando ninguém está olhando. Resmungou ela por baixo da respiração enquanto esvaziava a lixeira. Sua própria rotina com Ethan era bem diferente. Durante os turnos noturnos, quando o silêncio dominava o hospital, Sarah aproveitava seus intervalos para entrar no quarto 507. Ela sempre carregava um livro diferente, emprestado da biblioteca pública perto de sua casa. Ela começou com O Pequeno Príncipe, sua história favorita. "O essencial é invisível aos olhos", leu ela em voz baixa, sentada na poltrona ao lado da cama. "Sabe, Sr. Thompson, às vezes acho que você pode estar ouvindo. Deve ser difícil ficar aqui sozinho por tanto tempo." Depois de ler por cerca de 20 minutos, ela contava a ele sobre seu dia, sobre os outros pacientes ou sobre sua vida fora do hospital. "Minha mãe está se sentindo melhor esta semana", contou a ele uma noite. "O novo medicamento parece estar funcionando. Ela até fez jantar ontem. Nada de especial, apenas espaguete, mas foi bom vê-la em pé e circulando." Sarah morava em um pequeno apartamento com sua mãe, que sofria de síndrome de fadiga crônica. Foi uma das razões pelas quais ela teve que abandonar seus estudos de enfermagem. As contas médicas se acumularam e ela precisava de um emprego em período integral. Uma noite, Sarah notou uma mudança sutil na expressão de Ethan. Ela imediatamente chamou a enfermeira de plantão, mas os médicos a asseguraram que era apenas um reflexo involuntário. Mesmo assim, ela manteve sua rotina de leituras e conversas. "Os médicos dizem que você está estável agora", disse ela enquanto ajustava seu travesseiro. "Essa é uma boa notícia. O inchaço no seu cérebro diminuiu. Agora só precisamos que você decida que é hora de acordar." Enquanto isso, nos bastidores do Império Thompson, movimentos suspeitos começaram a acontecer. Alexander, o irmão mais velho de Ethan, convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Com uma antiga procuração em mãos, ele começou gradualmente a assumir o controle das empresas. "É apenas temporário", ele assegurou aos acionistas. "Até meu irmão se recuperar." Mas seus olhos revelavam outras intenções, especialmente quando ele se encontrou secretamente com Michael Davis, o principal concorrente de Ethan no mercado.
Eles se sentaram em uma sala privativa em um restaurante exclusivo, falando em tons baixos. A fusão beneficiaria a ambos, disse Michael, girando seu uísque caro. Com a Thompson Technologies sob meu guarda-chuva, controlaríamos 60% do mercado. Alexander acenou com a cabeça. Ethan nunca concordaria com isso. Ele é teimoso demais. Muito apegado à empresa que construiu. Mas agora a decisão cabe a você. Michael completou por ele. E estou preparado para fazer valer a pena. 20 milhões em uma conta offshore, além de uma posição como COO na nova empresa. 30 milhões, retrucou Alexander. E quero por escrito que serei o próximo na linha para CEO depois de você. Michael sorriu. Você negocia duro, mas acho que podemos chegar a um acordo. Eles brindaram, selando um acordo que efetivamente desmantelaria tudo o que Ethan havia construído na última década. As visitas de Alexander ao hospital tornaram-se cada vez mais raras, sempre acompanhadas por advogados e papéis para assinatura. Ele fazia com que a mão mole de Ethan guiasse a assinatura de documentos, alegando à equipe médica que eram autorizações rotineiras para seus cuidados. O Dr. Morgan, neurologista de Ethan, observou essas visitas com preocupação. Após uma dessas visitas, ele se aproximou de Sarah no corredor. Você passa tempo com o Sr. Thompson, não é? Perguntou ele. Durante seus intervalos, Sarah corou, com medo de estar em apuros. Eu apenas leio para ele às vezes. Ouvi dizer que pode ajudar pacientes em coma. O Dr. Morgan acenou com a cabeça. Pode, isso é realmente uma boa prática. Fico feliz que alguém esteja dando atenção genuína a ele. Ele hesitou antes de continuar. Estou preocupado com algumas dessas assinaturas de documentos. Elas parecem excessivas para autorizações médicas. Seu irmão traz um novo conjunto quase todas as semanas, confirmou Sarah. Isso é normal? Não, disse o Dr. Morgan firmemente. Não é, vou investigar. Enquanto isso, continue fazendo o que está fazendo. O Sr. Thompson precisa de alguém ao seu lado. Sarah sentiu uma onda de proteção por Ethan. Ela havia observado a eficiência fria com que Alexander lidava com suas visitas, como ele falava sobre Ethan no passado, como se ele já tivesse morrido. Durante sua visita noturna naquele dia, ela compartilhou suas preocupações. Eu não confio em seu irmão, Sr. Thompson. Há algo errado com ele. O Dr. Morgan também pensa assim. Ela estendeu a mão e hesitou antes de colocá-la sobre a de Ethan. Se você puder me ouvir, se houver alguma maneira de você acordar em breve, acho que você precisa. Acho que as pessoas estão tirando vantagem enquanto você está aqui. Sarah observou tudo com uma mistura de preocupação e indignação. Durante suas conversas noturnas com Ethan, ela compartilhou suas impressões. Você tem tantas pessoas ao seu redor, mas às vezes você parece tão sozinho, comentou ela enquanto arrumava as flores murchas que Olivia havia trazido para as fotos. Mas não se preocupe, enquanto eu estiver aqui, você terá companhia. Jake, o melhor amigo de Ethan, era o único visitante que parecia genuinamente preocupado. Ele vinha regularmente, geralmente tarde à noite depois do trabalho. Ele sentava com Ethan e conversava com ele sobre coisas normais, resultados de esportes, fofocas do escritório, lembranças de seus tempos na faculdade. Sarah gostou imediatamente de Jake. Ao contrário dos outros, ele não tratava Ethan como um enfeite ou um ativo comercial. Ele o tratava como um amigo que estava doente. Uma noite, Jake chegou assim que Sarah estava terminando sua sessão de leitura. Ela pulou envergonhada de ser pega. Oh, desculpe, eu estava apenas lendo para ele. Jake completou com um sorriso gentil. Isso é muito gentil de sua parte. Eu sou Jake, aliás. Ethan e eu estudamos juntos na faculdade. Sarah, eu sou apenas uma funcionária de limpeza, mas eu... Ela hesitou. Você se importa, disse Jake simplesmente. Mais do que posso dizer sobre algumas pessoas que deveriam se importar com ele. Ele fez um gesto com a cabeça em direção à porta, indicando o mundo lá fora. Essa conversa marcou o início de uma aliança. Jake começou a programar suas visitas para coincidir com os intervalos de Sarah. Às vezes eles liam para Ethan juntos, com Jake preenchendo histórias de seu passado compartilhado. Lembra daquela viagem de carro para Miami? Disse Jake uma noite rindo.
Quando o carro quebrou naquela cidadezinha na Geórgia e tivemos que ficar naquele motel que parecia algo de um filme de terror, Sarah sorriu enquanto Jake continuava a história, descrevendo como Ethan havia cativado o mecânico local para consertar seu carro pela metade do preço. Ele sempre foi assim, disse Jake com carinho. Bom com as pessoas. Vê o melhor nelas. Uma noite, enquanto lia Dom Quixote, Sarah foi surpreendida por uma conversa no corredor. Olivia estava discutindo com Alexander em tom elevado. Precisamos resolver isso em breve, ela estava dizendo. Não posso ficar esperando indefinidamente. A imprensa já está começando a especular sobre o casamento. Seja paciente, respondeu Alexander. Em breve teremos o controle total, e você terá sua parte como combinamos. O contrato pré-nupcial me limitaria a 5 milhões se nos divorciássemos. Isso não é nada comparado ao que você está oferecendo a Davis pela fusão. Sarah sentiu o coração apertado. Aquelas palavras revelavam muito mais do que apenas preocupação com a saúde de Ethan. Ela prendeu a respiração, ouvindo enquanto a conversa continuava. 10 milhões, Olivia. Isentos de impostos. Assim que a fusão for concluída. Tudo o que você precisa fazer é interpretar a noiva de luto um pouco mais. E se ele acordar? Perguntou Olivia, sua voz mais baixa agora. Os médicos dizem que é improvável. E mesmo que ele acorde, os papéis já estarão arquivados. A empresa será vendida, não há nada que ele possa fazer. As mãos de Sarah tremeram ao perceber a extensão de sua traição. Eles não apenas estavam roubando a empresa de Ethan, mas também estavam conspirando juntos, sua noiva e seu irmão. Ela então decidiu que, além das leituras, começaria a contar a Ethan tudo o que testemunhou, esperando que, de alguma forma, ele pudesse ouvir e entender. Você precisa acordar, sussurrou ela gentilmente segurando sua mão. Há muitas coisas acontecendo que você precisa saber. Seu irmão e Olivia, eles estão planejando algo ruim. Eles vão vender sua empresa. E eles estão trabalhando juntos pelas suas costas. Naquela noite, pela primeira vez, Sarah sentiu um leve aperto em sua mão. Foi tão sutil que ela poderia ter imaginado, mas seu coração sabia que era real. O monitor cardíaco registrou uma pequena mudança e ela sorriu, guardando aquele momento como um segredo precioso entre eles. Na manhã seguinte, Sarah procurou o Dr. Morgan. Preciso falar com você sobre o Sr. Thompson, disse ela com urgência. Eu ouvi seu irmão e sua noiva conversando. Eles estão planejando vender sua empresa enquanto ele está inconsciente. Eles fizeram algum tipo de acordo. O Dr. Morgan pareceu preocupado. Isso explicaria a papelada excessiva, mas sem provas, não há muito que possamos fazer legalmente. E se ele tiver outra família? Alguém que realmente cuidasse de seus interesses? Seus pais faleceram anos atrás, pelo que eu entendo. São apenas ele e seu irmão. Sarah pensou em Jake. E quanto aos amigos, um amigo poderia obter algum tipo de proteção legal para ele? Possivelmente, disse o Dr. Morgan pensativamente. Um curador nomeado pelo tribunal poderia bloquear quaisquer decisões comerciais importantes até que o Sr. Thompson se recupere. Mas seria uma batalha legal, especialmente com o irmão tendo a procuração. Sarah agradeceu e fez um plano para conversar com Jake em sua próxima visita. Alguém precisava defender Ethan antes que fosse tarde demais. Do lado de fora do hospital, a vida seguia seu curso. As manchetes sobre o bilionário em coma estavam começando a perder espaço para outros escândalos. Mas nos corredores do São Lucas, uma história de lealdade e afeição verdadeira continuava a se desenvolver, silenciosa e profunda, como as palavras dos livros que Sarah lia todas as noites. Naquela noite, quando Sarah entrou no quarto, 507, ela notou algo diferente. O rosto de Ethan parecia mais relaxado, menos pálido. Ela verificou seu gráfico e viu que seus sinais vitais haviam melhorado ligeiramente. Acho que você está revidando, disse ela baixinho, tomando seu lugar habitual. Isso é bom. Há pessoas que ainda precisam de você neste mundo, Sr. Thompson. Pessoas de verdade que se importam com o homem, não com o dinheiro. Ela abriu seu livro para continuar de onde haviam parado na noite anterior. Enquanto lia, ela ocasionalmente olhava para o rosto de Ethan, esperando ver outro sinal de consciência. O que ela não sabia
é que no fundo da mente de Ethan, uma batalha estava sendo travada. Fragmentos de conversas, palavras sussurradas e vozes familiares estavam lentamente penetrando a escuridão de seu coma. E entre elas, clara e constante, estava a voz de uma mulher que ele nunca conheceu, mas que estava se tornando sua tábua de salvação de volta à consciência. O outono chegou em Nova York, pintando as árvores do jardim do hospital com tons dourados. Já faziam 2 meses desde o acidente e a rotina no quarto 507 havia se estabelecido em um padrão familiar. Mas outubro trouxe consigo uma mudança sutil no ar e na condição de Ethan Thompson. Sarah chegou para seu turno noturno e encontrou o Dr. Morgan examinando Ethan com uma expressão cautelosamente otimista no rosto. Seu eletroencefalograma mostrou aumento da atividade cerebral hoje, explicou o médico quando percebeu Sarah pairando na entrada. E seus reflexos estão mais fortes. Esses são bons sinais. O coração de Sarah pulou de alegria. Isso significa que ele pode acordar em breve? Não posso fazer promessas, alertou o Dr. Morgan. Lesões cerebrais são imprevisíveis. Mas sim, essas mudanças sugerem que sua condição está melhorando. Depois que o médico saiu, Sarah começou suas tarefas habituais de limpeza com energia renovada. Enquanto limpava a mesinha de cabeceira, ela falou com Ethan como sempre fazia. Você ouviu isso, Sr. Thompson? Seu cérebro está trabalhando, mas eu sempre soube que você era um lutador. Ela interrompeu seu trabalho e se aproximou da cama, estudando seu rosto. As marcas do acidente haviam desaparecido há muito tempo, e com seus traços relaxados no sono, ele parecia mais jovem, vulnerável. Jake vai vir mais tarde, continuou ela. Eu contei a ele sobre o que ouvi entre seu irmão e Olivia. Ele ficou furioso. Ele tem conversado com um amigo advogado sobre obter uma ordem judicial para proteger seus interesses. Sarah finalmente havia confiado em Jake sobre a conversa que havia ouvido. Jake não ficou surpreso com Olivia. Ele nunca havia confiado totalmente em suas intenções com Ethan, mas a traição de Alexander o havia atingido com força. Eu sempre soube que ele tinha ciúmes do sucesso de Ethan, disse Jake amargamente. Mas vender seu próprio irmão enquanto ele luta pela vida? Isso é um novo nível de baixo. Jake imediatamente contatou seu amigo Brian Coleman, um advogado corporativo, que estava analisando opções legais para contestar a procuração de Alexander. Enquanto Sarah arrumava flores frescas no vaso, margaridas que ela mesma havia comprado, não os arranjos elaborados que Olivia ocasionalmente enviava para exibição, a porta se abriu. Ela se virou, esperando ver uma enfermeira, mas em vez disso encontrou Alexander Thompson parado ali, sua expressão escurecendo ao vê-la. "O que você está fazendo aqui?" exigiu ele. Sarah endireitou os ombros. "Meu trabalho, senhor. Sou designada para limpar este quarto." Os olhos de Alexander se estreitaram ao olhar para o livro na mesinha de cabeceira. As margaridas, a disposição confortável da cadeira puxada perto da cama. "Parece que você está se sentindo em casa. Você não tem outros quartos para limpar?" Antes que Sarah pudesse responder, um som suave veio da cama. Um gemido baixo, quase inaudível. Tanto Sarah quanto Alexander congelaram. Depois se viraram para Ethan. Seus olhos permaneceram fechados, mas seus dedos se contraíram ligeiramente contra os lençóis. "Sr. Thompson." Sarah se aproximou instantaneamente. "Ethan, você pode me ouvir?" Alexander a empurrou bruscamente para o lado. "Chame o médico, agora!" Sarah correu para a estação de enfermagem, seu coração batendo forte. O Dr. Morgan chegou em poucos minutos e examinou Ethan minuciosamente, enquanto Alexander caminhava pelo quarto. "Esses são definitivamente sinais de aumento da consciência", confirmou o Dr. Morgan. "Seu cérebro está tentando acordar. Isso é muito animador." "Quanto tempo até ele ficar totalmente consciente?" exigiu Alexander, sua voz tensa. "Pode ser dias, semanas ou mais", respondeu o médico. "O cérebro se cura em seu próprio tempo, mas estou otimista quanto ao progresso dele." Depois que o Dr. Morgan saiu, Alexander se virou para Sarah, que havia permanecido perto da porta.
Você não tem outro lugar para estar? Perguntou ele friamente. Eu estava apenas preocupada com o Sr. Thompson, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Alexander se aproximou, abaixando a voz. Deixe-me esclarecer algo. Você é a equipe de limpeza, nada mais. Qualquer pequena fantasia que você criou em sua cabeça sobre meu irmão, esqueça. Se ele acordar, ele nem vai se lembrar de que você estava aqui. Sarah sentiu suas bochechas queimarem, mas ela manteve seu olhar. Estou apenas fazendo meu trabalho, Sr. Thompson. Parte disso é cuidar dos pacientes. Bem, faça seu trabalho em outro lugar por enquanto. Preciso de privacidade com meu irmão. Assim que Sarah saiu, Alexander tirou seu telefone e fez uma ligação apressada. Precisamos nos mover mais rápido, disse ele secamente. Os médicos estão dizendo que ele pode acordar. Sim, eu sei o que combinamos, mas não temos o luxo do tempo. Apenas prepare a papelada. Assinarei tudo amanhã. No corredor, Sarah se encostou na parede, seu coração acelerado. Ethan havia mostrado sinais de despertar e ela estivera lá para ver isso. Mas a reação de Alexander a perturbou profundamente. Ele não parecia feliz ou aliviado. Ele parecia em pânico. Ela precisava contar a Jake imediatamente. Mais tarde, naquela noite, Jake chegou com Brian Coleman, o advogado. Eles encontraram Sarah esperando ansiosamente na cafeteria. Ele moveu os dedos e fez um som, explicou ela, sem fôlego. O Dr. Morgan diz que é um bom sinal. Mas Alexander pareceu chateado com isso, não feliz. Eu o ouvi ao telefone dizendo que eles precisam se mover mais rápido e que ele assinaria alguns documentos amanhã. Brian franziu a testa. Eles estão apressando a fusão. Se vamos parar isso, precisamos agir imediatamente. O que podemos fazer? Perguntou Jake. Preparei uma petição de emergência para revogar a procuração de Alexander com base em conflito de interesses. Vamos arquivá-la na primeira hora da manhã, mas precisaremos de provas de seus planos para vender a empresa contra os interesses de Ethan. Sarah mordeu o lábio. Eu ouvi a conversa, mas é apenas minha palavra contra a deles. Isso é um começo, disse Brian, mas precisaremos de mais. Registros financeiros, comunicações entre Alexander e Davis, qualquer coisa que prove que eles estão planejando essa fusão. Jake acenou com a cabeça gravemente. Ainda tenho acesso ao escritório doméstico de Ethan. Pode haver algo lá que possa nos ajudar. Enquanto eles conversavam, o telefone de Sarah tocou com uma mensagem de texto da enfermeira Jenkins. Alexander Thompson acabou de sair. Olivia chegou. Achei que você gostaria de saber. Sarah se desculpou e correu de volta para o quarto de Ethan. Ela encontrou Olivia parada ao lado da cama, não tocando em Ethan, mas olhando para ele com uma expressão estranha. Não amor ou preocupação, mas cálculo. Eu ouvi que houve uma mudança em sua condição, disse Olivia sem olhar para cima quando Sarah entrou. Sim, respondeu Sarah, começando a arrumar as coisas ao redor do quarto como uma desculpa para ficar. Ele mostrou sinais de maior consciência hoje. A mão perfeitamente cuidada de Olivia apertou sua bolsa de grife. Que maravilhoso! A falta de entusiasmo em sua voz era palpável. Ela verificou o relógio e suspirou. Acho que devo ficar mais tempo do que o habitual hoje à noite, dadas as circunstâncias. A imprensa esperará. Ela se sentou delicadamente na ponta da cadeira de visitas, com cuidado para não amassar seu vestido caro. Sarah continuou seu trabalho em silêncio, observando Olivia pelo canto do olho. A mulher era um estudo em contrastes, exteriormente bela, mas fria por dentro, como uma boneca de porcelana. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, o telefone de Olivia tocou. Ela atendeu imediatamente, falando em tons baixos. Sim, estou com ele agora. Não, ele ainda está inconsciente, mas eles estão dizendo que há sinais de melhora. Eu sei o que está em jogo, Alexander. Sarah fingiu estar concentrada na limpeza, mas seus ouvidos se esforçaram para captar cada palavra. Amanhã, tão cedo, continuou Olivia, sua voz subindo ligeiramente antes que ela a controlasse. Tudo bem, estarei lá. Apenas certifique-se de que tudo esteja em ordem. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Ela encerrou a ligação e se virou para encontrar Sarah a observando.
Um flash de suspeita cruzou seu rosto. Você terminou? Perguntou Olivia friamente. Quase, respondeu Sarah, indo esvaziar a lixeira. Eu só preciso... Ela foi interrompida por outro som suave, de Ethan. Ambas as mulheres se viraram para a cama. Desta vez, as pálpebras de Ethan piscaram levemente, embora não abrissem. Sarah se aproximou instantaneamente. Sr. Thompson, você pode me ouvir? Para sua surpresa, Olivia não se aproximou da cama. Em vez disso, ela recuou em direção à porta. Devo chamar o médico, disse ela, mas sua voz traiu pânico em vez de preocupação. Antes que ela pudesse sair, o Dr. Morgan entrou no quarto. Os monitores na estação de enfermagem mostraram uma mudança em seus sinais vitais, explicou, Kelly indo examinar Ethan. Enquanto o médico verificava as respostas de Ethan, Sarah notou Olivia digitando freneticamente em seu telefone. Um momento depois, o telefone de Olivia tocou e ela foi para o corredor para atender. O Dr. Morgan olhou para cima com um sorriso. Suas respostas são definitivamente mais fortes. Acho que podemos vê-lo recuperar a consciência nos próximos dias se essa progressão continuar. Essa é uma notícia maravilhosa, disse Sarah sinceramente. Olivia entrou novamente no quarto com sua compostura recuperada. Sim, maravilhoso, ecoou ela sem entusiasmo. Doutor, posso falar com você lá fora por um instante? Quando eles saíram do quarto, Sarah se aproximou de Ethan, tomando sua mão gentilmente em suas mãos. Você ouviu isso? Você está voltando para nós, sussurrou ela. Continue lutando, Ethan. Há pessoas tentando ajudá-lo. Jake, Dr. Morgan, eu. Não vamos deixar que eles tirem tudo de você. Para seu espanto, os dedos de Ethan se enrolaram ligeiramente em torno dos dela. Um aperto definitivo, não apenas um reflexo. Lágrimas brotaram em seus olhos. É isso, ela incentivou. Você consegue fazer isso. Volte para nós. Quando Olivia e o Dr. Morgan retornaram, Sarah relutantemente soltou a mão de Ethan e recuou. O médico continuou seu exame enquanto Olivia estava perto da porta, como se preparando para uma saída rápida. Eu expliquei à senhorita Rothschild que a condição do Sr. Thompson está melhorando, mas ele ainda pode ter uma longa recuperação pela frente, disse o Dr. Morgan. Mesmo que ele recupere a consciência, ele pode ter problemas de memória, dificuldade de fala ou outros desafios neurológicos. Olivia acenou com a cabeça distraidamente. Eu entendo. Devo ir agora. Tenho uma reunião cedo amanhã. Por favor, me ligue se houver alguma mudança significativa. Depois que Olivia saiu, o Dr. Morgan se voltou para Sarah com um olhar conhecedor. Ela não pareceu particularmente animada com a melhora de seu noivo. Sarah hesitou, depois decidiu confiar no médico. Acho que ela e Alexander Thompson estão planejando algo que seria mais fácil se Ethan não acordasse. A expressão do Dr. Morgan ficou séria. Que tipo de coisa? Vender sua empresa para seu maior concorrente. Eu os ouvi falando sobre isso. Ela explicou tudo o que sabia, incluindo os esforços de Jake para obter ajuda legal. O Dr. Morgan ouviu atentamente. Como médico de Ethan, minha principal preocupação é sua saúde. Mas não posso ignorar o que você está me dizendo, especialmente se o estresse de perder sua empresa puder afetar sua recuperação. Ele suspirou. Vou documentar tudo sobre sua condição muito cuidadosamente. Se houver uma disputa legal, meus registros mostrarão que ele estava melhorando exatamente quando essas decisões comerciais estavam sendo tomadas. Obrigada, doutor. Depois que o Dr. Morgan saiu, Sarah voltou para o lado de Ethan por um momento antes de terminar seu turno. Preciso ir agora, disse ela suavemente, mas voltarei amanhã. Muita coisa está acontecendo, Ethan. Seu irmão e Olivia estão fazendo algo grande amanhã. Jake e seu amigo advogado estão tentando pará-los. E você está lutando. Para voltar. Ela apertou sua mão suavemente. Continue lutando. Estaremos aqui quando você acordar. Naquela noite, Sarah mal conseguiu dormir. Sua mente corria com pensamentos de Ethan, da conspiração contra ele, da maneira como sua mão havia apertado a dela. Ela havia cruzado uma linha naquele dia,
chamando-o pelo primeiro nome, segurando sua mão por mais tempo do que era profissionalmente apropriado. Mas de alguma forma nada disso parecia importar mais. O que importava era protegê-lo. Na manhã seguinte, ela chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Para sua surpresa, ela encontrou Jake já lá, parecendo exausto, mas determinado. "Fiquei na casa de Ethan a noite toda", explicou ele. "Encontrei alguns e-mails interessantes no computador de sua casa. Alexander vinha tentando fazer Ethan considerar uma fusão com a Davis Enterprises por meses. Ethan recusou todas as vezes, chamando isso de suicídio corporativo. Mas o mais interessante foi isso. Ele mostrou a Sarah um documento em seu telefone. Um rascunho de um contrato pré-nupcial entre Ethan e Olivia. "Olhe para os termos", apontou Jake. "Se eles se divorciassem, ela receberia 5 milhões. Mas se Ethan morresse antes de eles, se casarem, ela não receberia nada. Absolutamente nada." Os olhos, o sol da manhã banhava os jardins da mansão Thompson, onde centenas de arranjos florais brancos ornamentavam o caminho até o altar. Ethan Thompson, aos 32 anos, ajustou pela última vez sua gravata de seda italiana diante do espelho. O reflexo não revelava apenas o impecável terno de grife, mas também o rosto de alguém que havia conquistado tudo o que sempre sonhou. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, prestes a se casar com Olivia Rothschild, sua fortuna só aumentava. "Está quase na hora", disse Jake, seu melhor amigo e padrinho de casamento, entrando no quarto. "Os convidados já estão chegando." Ethan sorriu, mas havia algo em seus olhos que denunciava um desconforto. Talvez fosse apenas o nervosismo natural de um noivo, mas uma voz interior insistia em questionar se Olivia era realmente a pessoa certa. Nos últimos meses, desde que ele assumira a presidência da empresa, ela parecia mais interessada em figurar nas colunas sociais do que em construir uma vida a dois. "Preciso dar uma volta antes da cerimônia", disse Ethan, pegando as chaves de sua Ferrari vermelha. Jake tentou argumentar que não era uma boa ideia, mas conhecia bem o amigo, para saber que era inútil tentar impedi-lo. "Só volte em 20 minutos", Jake o chamou. "Sua mãe vai ter um ataque se você se atrasar." O trajeto pela estrada sinuosa que levava à mansão sempre fora seu refúgio para organizar os pensamentos. A brisa fresca da manhã entrava pelas janelas do carro, trazendo o aroma do mar. Enquanto Ethan dirigia, lembranças surgiam em sua mente. Ele se lembrou de conhecer Olivia em um baile de caridade 3 anos atrás. Ela se aproximara com desenvoltura, seu vestido de estilista chamando a atenção de todos. "Eu queria conhecer o famoso Ethan Thompson", dissera ela com um sorriso que derreteu seu coração instantaneamente. O relacionamento deles havia sido um turbilhão. Em 6 meses estavam namorando sério. Depois de 1 ano foram morar juntos. E agora, lá estavam eles, prestes a se casar diante de 300 convidados, a maioria deles sócios comerciais e amigos da alta sociedade de Olivia. Ethan reduziu a velocidade ao se aproximar de uma curva quando um cachorro apareceu inesperadamente na estrada. Ao desviar, ele perdeu o controle do veículo. O mundo girou em câmera lenta. O impacto foi violento, e a última coisa que Ethan viu foi o céu azul através do para-brisa estilhaçado. No Hospital São Lucas, a rotina seguia seu curso normal. Sarah Miller, de 28 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores da UTI. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e seu uniforme azul claro contrastava com sua pele bronzeada. Ao contrário de muitos que trabalhavam, ali ela sempre dedicava alguns minutos para conversar com os pacientes, mesmo aqueles inconscientes. "Bom dia, Dona Wilson", disse alegremente a uma senhora idosa que se recuperava de uma cirurgia cardíaca. "As flores que seus netos trouxeram estão lindas." Dona Wilson sorriu fracamente. "Elas alegram o quarto, não é? Você é sempre tão gentil, Sarah." Sarah continuou suas rondas, limpando e oferecendo pequenos confortos aos pacientes. Não era muito, mas ela acreditava que até mesmo a gentileza simples importava. Ela trabalhava no São Lucas há 5 anos, desde que teve que abandonar a faculdade de enfermagem quando sua mãe adoeceu. O salário não era ótimo, mas o emprego permitia que ela ajudasse as pessoas à sua maneira.
A chegada agitada de uma equipe médica chamou sua atenção. Ela rapidamente moveu seu carrinho para dar passagem à maca que carregava um homem jovem e bem vestido, aparentemente vítima de um acidente grave. Vítima de acidente de carro, sexo masculino, início dos 30 anos, trauma craniano severo, dizia um dos paramédicos. Pressão caindo, pupilas desiguais e lentas. Ele teve uma parada cardíaca na ambulância, mas conseguimos reanimá-lo. Sarah observou enquanto o levavam às pressas para a sala de trauma. Havia algo no rosto do homem, mesmo coberto de sangue, que a impressionou. Ele não parecia com seus pacientes habituais. Nas horas seguintes, o hospital foi tomado por repórteres e fotógrafos. O paciente era Ethan Thompson, o bilionário que deveria estar se casando naquele momento. A notícia se espalhou rapidamente e logo o saguão do hospital ficou cheio de repórteres esperando por atualizações. "Não acredito que seja ele", disse a enfermeira Jenkins para Sarah, enquanto observavam a comoção da estação de enfermagem. "Ele vale bilhões. Dizem que ele estava a caminho do próprio casamento quando aconteceu." Sarah observou de longe a chegada e saída de pessoas importantes, incluindo uma mulher elegante que chegou chorando dramaticamente. Mas não ficou mais de 15 minutos. A mulher estava cercada por fotógrafos que registraram sua entrada e saída em lágrimas. "Essa é a noiva", sussurrou a enfermeira Jenkins. "Olivia alguma coisa, modelo ou socialite, acho." Sarah acenou com a cabeça, sentindo uma pontada inesperada de compaixão pelo homem cujo dia do casamento havia se transformado em uma tragédia. Ela não conseguia imaginar como seria passar do que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida para lutar pela sobrevivência em uma cama de hospital. Os médicos colocaram Ethan em coma, induzido para reduzir o inchaço no cérebro. Seu prognóstico era incerto. O neurocirurgião explicou à família que as próximas 72 horas seriam críticas. À noite, quando a movimentação diminuiu, Sarah entrou no quarto para limpar. Ela olhou para o homem inconsciente na cama e sentiu uma compaixão inexplicável. As máquinas apitavam ritmicamente, monitorando todos os sinais vitais. Seu rosto, agora limpo de sangue, estava machucado, mas bonito. Enquanto limpava a mesinha de cabeceira, ela começou a falar baixinho. "Sabe, Sr. Thompson, você escolheu um dia bem importante para acabar aqui. Mas não se preocupe, há muitas pessoas torcendo pela sua recuperação." Ela não fazia ideia de que aquelas palavras simples marcariam o início de uma história que mudaria não apenas a vida de Ethan, mas a dela própria. Nos dias seguintes, enquanto o mundo especulava sobre o futuro do Império Thompson, algo muito mais valioso do que qualquer fortuna nasceria dentro daquele quarto de hospital. 2 dias após o acidente, Alexander Thompson, o irmão mais velho de Ethan, convocou uma reunião de emergência do Conselho Administrativo da Thompson Technologies. As ações da empresa já haviam caído 5 pontos desde que a notícia do acidente se espalhou. "Senhores, senhoras", Alexander dirigiu-se aos membros do conselho ansiosos. "Como vocês sabem, meu irmão está em estado crítico. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas devemos nos preparar para todas as possibilidades." Ele fez uma pausa, fazendo contato visual com cada pessoa à mesa antes de continuar. "Tenho aqui uma procuração que Ethan assinou 3 anos atrás, me dando autoridade para agir em seu nome em caso de incapacitação. Proponho que eu assuma temporariamente o cargo de CEO até que meu irmão se recupere." Houve murmúrios ao redor da mesa. A maioria sabia que os irmãos tinham um relacionamento complicado. Ethan havia fundado a empresa e a construído do zero, enquanto Alexander se juntara mais tarde, sempre vivendo à sombra do irmão mais novo. "Acredito que é isso que Ethan desejaria", acrescentou Alexander com suavidade. "Manter a empresa estável nesses tempos incertos." O conselho votou unanimemente a seu favor. Ninguém queria arriscar mais instabilidade. Enquanto isso, no hospital, Olivia Rothschild fez sua segunda aparição, desta vez com uma pequena comitiva de amigos e seu fotógrafo particular. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas sua maquiagem estava impecável. "Oh, meu amor", ela soluçou, tomando a mão de Ethan cuidadosamente para evitar perturbar os soros.
Você precisa acordar. Nossa vida juntos estava prestes a começar. Uma de suas amigas certificou-se de que o fotógrafo registrasse o momento terno. As imagens apareceriam nas revistas sociais no dia seguinte, retratando Olivia como a noiva, devastada e dedicada. À medida que os dias passavam, um padrão surgiu. Olivia visitaria durante o dia, quando a imprensa tinha maior probabilidade de estar presente. Ela ficaria de 15 a 20 minutos, posaria para fotos e depois partiria, alegando estar muito emocionalmente abalada para ficar mais tempo. As visitas de Alexander eram breves e focadas nos negócios. Ele chegaria com sua assistente, passaria alguns minutos parecendo desconfortável no quarto do hospital e depois partiria para dar entrevistas sobre como estava mantendo o legado de seu irmão vivo na empresa. A noite estava avançando e Sarah terminou seu turno com um último olhar para o paciente. Até amanhã, Sr. Thompson. Amanhã trarei um livro para ler para você. Você sabia que dizem que pessoas em coma podem ouvir? Talvez isso ajude a passar o tempo para você. Do lado de fora do hospital, os fotógrafos ainda estavam de plantão, ansiosos por qualquer notícia sobre o estado de saúde do bilionário. Mas a verdadeira história, aquela que ninguém poderia ter previsto, estava apenas começando a se desenrolar nos corredores silenciosos daquela UTI. Sarah não fazia ideia de que seus simples atos de bondade logo se tornariam a única conexão humana genuína na vida de Ethan Thompson. Ou que forças já estavam em ação para tirar vantagem de seu estado vulnerável, ameaçando tudo o que ele havia construído. Ao sair do hospital naquela noite, ela olhou para trás para o prédio, sentindo uma conexão inexplicável com o homem no quarto 507. "Lute, Sr. Thompson", sussurrou ela. "Ainda há coisas boas esperando por você neste mundo." Os dias se transformaram em semanas, e o quarto 507 da UTI tornou-se o palco de um desfile de personalidades contrastantes. Olivia Rothschild, a noiva, sempre aparecia nas horas de maior movimentação da imprensa, vestindo roupas impecáveis e maquiagem perfeita, como se cada visita fosse uma sessão de fotos. "Meu amor, você precisa acordar", ela dizia, arrumando o cabelo enquanto um fotógrafo da revista Sociedade e Poder registrava o momento. "Como vou organizar nosso casamento sem você?" Sarah, que estava limpando o corredor perto do quarto, não pôde deixar de ouvir essas visitas teatrais. Ela percebeu como Olivia constantemente verificava seu celular e mal tocava em Ethan. Assim que as câmeras se afastavam, ela se despedia rapidamente, sempre com uma desculpa sobre compromissos inevitáveis. "Tenho um almoço de caridade, querido. Você sabe o quão importantes essas causas são para nós", disse Olivia um dia, já pegando sua bolsa de estilista enquanto o último fotógrafo saía. Ela lançou um beijo na direção da cama sem realmente olhar para Ethan e depois saiu em seus saltos altos. Sarah balançou a cabeça levemente enquanto entrava no quarto para limpar. Ela poderia pelo menos fingir se importar quando ninguém está olhando, resmungou ela por baixo da respiração enquanto esvaziava a lixeira. Sua própria rotina com Ethan era bem diferente. Durante os turnos noturnos, quando o silêncio dominava o hospital, Sarah aproveitava seus intervalos para entrar no quarto 507. Ela sempre carregava um livro diferente, emprestado da biblioteca pública perto de sua casa. Ela começou com O Pequeno Príncipe, sua história favorita. "A essencial é invisível aos olhos", leu ela em voz baixa, sentada na poltrona ao lado da cama. "Sabe, Sr. Thompson, às vezes acho que você pode estar ouvindo. Deve ser difícil ficar aqui sozinho por tanto tempo." Depois de ler por cerca de 20 minutos, ela contava a ele sobre seu dia, sobre os outros pacientes ou sobre sua vida fora do hospital. "Minha mãe está se sentindo melhor esta semana", contou a ele uma noite. "O novo medicamento parece estar funcionando. Ela até fez jantar ontem. Nada de especial, apenas espaguete, mas foi bom vê-la em pé e circulando." Sarah morava em um pequeno apartamento com sua mãe, que sofria de síndrome da fadiga crônica. Foi uma das razões pelas quais ela teve que abandonar seus estudos de enfermagem. As contas médicas se acumularam e ela precisava de um emprego em período integral. Uma noite, Sarah notou uma mudança sutil na expressão de Ethan. Ela
Imediatamente chamou a enfermeira de plantão, mas os médicos a asseguraram que era apenas um reflexo involuntário. Mesmo assim, ela manteve sua rotina de leituras e conversas. Os médicos dizem que você está estável agora, disse ela enquanto ajustava seu travesseiro. Essa é uma boa notícia. O inchaço no seu cérebro diminuiu. Agora só precisamos que você decida que é hora de acordar. Enquanto isso, nos bastidores do Império Thompson, movimentos suspeitos começaram a acontecer. Alexander, o irmão mais velho de Ethan, convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Com uma antiga procuração em mãos, ele começou gradualmente a assumir o controle das empresas. É apenas temporário, ele assegurou aos acionistas. Até meu irmão se recupere. Mas seus olhos revelavam outras intenções, especialmente quando ele se encontrou secretamente com Michael Davis, o principal concorrente de Ethan no mercado. Eles se sentaram em uma sala privativa, em um restaurante exclusivo, falando em tons baixos. A fusão beneficiaria a ambos, disse Michael, girando seu uísque caro. Com a Thompson Technologies sob meu guarda-chuva, controlaríamos 60% do mercado. Alexander acenou com a cabeça. Ethan nunca concordaria com isso. Ele é teimoso demais, muito apegado à empresa que construiu. Mas agora a decisão cabe a você, Michael completou por ele. E estou preparado para fazer valer a pena. 20 milhões em uma conta offshore, além de uma posição como CEO na nova empresa. 30 milhões, retrucou Alexander. E quero por escrito que serei o próximo na linha para CEO depois de você. Michael sorriu. Você negocia duro, mas acho que podemos chegar a um acordo. Eles brindaram, selando um acordo que efetivamente desmantelaria tudo o que Ethan havia construído na última década. As visitas de Alexander ao hospital tornaram-se cada vez mais raras, sempre acompanhadas por advogados e papéis para assinatura. Ele fazia com que a mão mole de Ethan guiasse a assinatura de documentos, alegando à equipe médica que eram autorizações rotineiras para seus cuidados. O Dr. Morgan, neurologista de Ethan, observou essas visitas com preocupação. Após uma dessas visitas, ele se aproximou de Sarah no corredor. Você passa tempo com o Sr. Thompson, não é? Perguntou ele. Durante seus intervalos, Sarah corou, com medo de estar em apuros. Eu apenas leio para ele às vezes. Ouvi dizer que pode ajudar pacientes em coma. O Dr. Morgan acenou com a cabeça. Pode. Isso é realmente uma boa prática. Fico feliz que alguém esteja dando atenção genuína a ele. Ele hesitou antes de continuar. Estou preocupado com algumas dessas assinaturas de documentos. Elas parecem excessivas para autorizações médicas. Seu irmão traz um novo conjunto quase todas as semanas, confirmou Sarah. Isso é normal? Não, disse o Dr. Morgan firmemente. Não é, vou investigar. Enquanto isso, continue fazendo o que está fazendo. O Sr. Thompson precisa de alguém ao seu lado. Sarah sentiu uma onda de proteção por Ethan. Ela havia observado a frieza com que Alexander lidava com suas visitas, como ele falava sobre Ethan no passado, como se ele já tivesse morrido. Durante sua visita noturna naquele dia, ela compartilhou suas preocupações. Eu não confio em seu irmão, Sr. Thompson. Há algo errado com ele. O Dr. Morgan também pensa assim. Ela estendeu a mão e hesitou antes de colocá-la sobre a de Ethan. Se você puder me ouvir, se houver alguma maneira de você acordar em breve, acho que você precisa. Acho que as pessoas estão tirando vantagem enquanto você está aqui. Sarah observou tudo com uma mistura de preocupação e indignação. Durante suas conversas noturnas com Ethan, ela compartilhou suas impressões. Você tem tantas pessoas ao seu redor, mas às vezes você parece tão sozinho, comentou ela enquanto arrumava as flores murchas que Olivia havia trazido para as fotos. Mas não se preocupe, enquanto eu estiver aqui, você terá companhia. Jake, o melhor amigo de Ethan, era o único visitante que parecia genuinamente preocupado. Ele vinha regularmente, geralmente tarde da noite depois do trabalho. Ele sentava com Ethan e conversava com ele sobre coisas normais, resultados de esportes, fofocas do escritório, lembranças de seus tempos na faculdade. Sarah gostou imediatamente de Jake. Ao contrário dos outros,
Ele não tratava Ethan como um enfeite ou um ativo comercial. Ele o tratava como um amigo que estava doente. Uma noite, Jake chegou assim que Sarah estava terminando sua sessão de leitura. Ela pulou envergonhada de ser pega. "Oh, desculpe, eu estava apenas lendo para ele." Jake completou com um sorriso gentil. "Isso é muito gentil de sua parte. Eu sou Jake, aliás. Ethan e eu estudamos juntos na faculdade." "Sarah, eu sou apenas uma funcionária de limpeza, mas eu..." Ela hesitou. "Você se importa", disse Jake simplesmente. "Mais do que posso dizer sobre algumas pessoas que deveriam se importar com ele." Ele fez um gesto com a cabeça em direção à porta, indicando o mundo lá fora. Essa conversa marcou o início de uma aliança. Jake começou a programar suas visitas para coincidir com os intervalos de Sarah. Às vezes, eles liam para Ethan juntos, com Jake preenchendo histórias de seu passado compartilhado. "Lembra daquela viagem de carro para Miami?" disse Jake uma noite rindo. "Quando o carro quebrou naquela cidadezinha na Geórgia e tivemos que ficar naquele motel que parecia algo de um filme de terror?" Sarah sorriu enquanto Jake continuava a história, descrevendo como Ethan havia cativado o mecânico local para consertar seu carro pela metade do preço. "Ele sempre foi assim", disse Jake com carinho. "Bom com as pessoas. Vê o melhor nelas." Uma noite, enquanto lia Dom Quixote, Sarah foi surpreendida por uma conversa no corredor. Olivia estava discutindo com Alexander em tom elevado. "Precisamos resolver isso em breve", ela estava dizendo. "Não posso ficar esperando indefinidamente. A imprensa já está começando a especular sobre o casamento." "Seja paciente", respondeu Alexander. "Em breve teremos o controle total e você terá sua parte como combinamos. O contrato pré-nupcial me limitaria a 5 milhões se nos divorciássemos. Isso não é nada comparado ao que você está oferecendo a Davis pela fusão." Sarah sentiu o coração apertado. Aquelas palavras revelavam muito mais do que apenas preocupação com a saúde de Ethan. Ela prendeu a respiração, ouvindo enquanto a conversa continuava. 10 milhões, Olivia. Isentos de impostos, assim que a fusão for concluída. Tudo o que você precisa fazer é interpretar a noiva de luto um pouco mais. "E se ele acordar?", perguntou Olivia, sua voz mais baixa agora. "Os médicos dizem que é improvável. E mesmo que ele acorde, os papéis já estarão arquivados. A empresa será vendida. Não há nada que ele possa fazer." As mãos de Sarah tremeram ao perceber a extensão de sua traição. Eles não apenas estavam roubando a empresa de Ethan, mas também estavam conspirando juntos, sua noiva e seu irmão. Ela então decidiu que, além das leituras, começaria a contar a Ethan tudo o que testemunhou, esperando que de alguma forma ele pudesse ouvir e entender. "Você precisa acordar", sussurrou ela gentilmente, segurando sua mão. "Há muitas coisas acontecendo que você precisa saber. Seu irmão e Olivia, eles estão planejando algo ruim. Eles vão vender sua empresa e eles estão trabalhando juntos, pelas suas costas." Naquela noite, pela primeira vez, Sarah sentiu um leve aperto em sua mão. Foi tão sutil que ela poderia ter imaginado, mas seu coração sabia que era real. O monitor cardíaco registrou uma pequena mudança e ela sorriu, guardando aquele momento como um segredo precioso entre eles. Na manhã seguinte, Sarah procurou o Dr. Morgan. "Preciso falar com você sobre o Sr. Thompson", disse ela com urgência. "Eu ouvi seu irmão e sua noiva conversando. Eles estão planejando vender sua empresa enquanto ele está inconsciente. Eles fizeram algum tipo de acordo." O Dr. Morgan pareceu preocupado. "Isso explicaria a papelada excessiva, mas sem provas, não há muito que possamos fazer legalmente." "E se ele tiver outra família? Alguém que realmente cuidasse de seus interesses?" "Seus pais faleceram anos atrás, pelo que eu entendo. São apenas ele e seu irmão." Sarah pensou em Jake. "E quanto aos amigos? Um amigo poderia obter algum tipo de proteção legal para ele?" "Possivelmente", disse o Dr. Morgan pensativamente. "Um curador nomeado pelo tribunal poderia bloquear quaisquer decisões comerciais importantes até que o Sr. Thompson se recupere. Mas seria uma batalha legal, especialmente com o irmão tendo a procuração."
Sarah agradeceu e fez um plano para conversar com Jake em sua próxima visita. Alguém precisava defender Ethan antes que fosse tarde demais. Do lado de fora do hospital, a vida seguia seu curso. As manchetes sobre o bilionário em coma estavam começando a perder espaço para outros escândalos. Mas nos corredores do São Lucas, uma história de lealdade e afeição verdadeira continuava a se desenvolver. Silenciosa e profunda, como as palavras dos livros que Sarah lia todas as noites. Naquela noite, quando Sarah entrou no quarto 507, ela notou algo diferente. O rosto de Ethan parecia mais relaxado, menos pálido. Ela verificou seu gráfico e viu que seus sinais vitais haviam melhorado ligeiramente. "Acho que você está revidando", disse ela baixinho, tomando seu lugar habitual. "Isso é bom. Há pessoas que ainda precisam de você neste mundo, Sr. Thompson. Pessoas de verdade, que se importam com o homem, não com o dinheiro." Ela abriu seu livro para continuar de onde haviam parado na noite anterior. Enquanto lia, ela ocasionalmente olhava para o rosto de Ethan, esperando ver outro sinal de consciência. O que ela não sabia é que no fundo da mente de Ethan, uma batalha estava sendo travada. Fragmentos de conversas, palavras sussurradas e vozes familiares estavam lentamente penetrando a escuridão de seu coma. E entre elas, clara e constante, estava a voz de uma mulher que ele nunca conheceu, mas que estava se tornando sua tábua de salvação de volta à consciência. O outono chegou em Nova York, pintando as árvores do jardim do hospital com tons dourados. Já faziam 2 meses desde o acidente e a rotina no quarto 507 havia se estabelecido em um padrão familiar. Mas outubro trouxe consigo uma mudança sutil no ar e, na condição de Ethan Thompson, Sarah chegou para seu turno noturno e encontrou o Dr. Morgan examinando Ethan com uma expressão cautelosamente otimista no rosto. "Seu eletroencefalograma mostrou aumento da atividade cerebral hoje", explicou o médico quando percebeu Sarah pairando na entrada. "E seus reflexos estão mais fortes. Esses são bons sinais." O coração de Sarah pulou de alegria. "Isso significa que ele pode acordar em breve?" "Se não posso fazer promessas", alertou o Dr. Morgan. "Lesões cerebrais são imprevisíveis. Mas sim, essas mudanças sugerem que sua condição está melhorando." Depois que o médico saiu, Sarah começou suas tarefas habituais de limpeza com energia renovada. Enquanto limpava a mesinha de cabeceira, ela falou com Ethan, como sempre fazia. "Você ouviu isso, Sr. Thompson? Seu cérebro está trabalhando mais. Eu sempre soube que você era um lutador." Ela interrompeu seu trabalho e se aproximou da cama, estudando seu rosto. As marcas do acidente haviam desaparecido há muito tempo, e com seus traços relaxados no sono, ele parecia mais jovem, vulnerável. "Jake vai vir mais tarde", continuou ela. "Eu contei a ele sobre o que ouvi entre seu irmão e Olivia. Ele ficou furioso. Ele tem conversado com um amigo advogado sobre obter uma ordem judicial para proteger seus interesses." Sarah finalmente havia confiado em Jake sobre a conversa que havia ouvido. Jake não ficou surpreso com Olivia. Ele nunca havia confiado totalmente em suas intenções com Ethan, mas a traição de Alexander o havia atingido com força. "Eu sempre soube que ele tinha ciúmes do sucesso de Ethan", disse Jake amargamente. "Mas vender seu próprio irmão enquanto ele luta pela vida, isso é um novo nível de baixo." Jake imediatamente contatou seu amigo Brian Coleman, um advogado corporativo, que estava analisando opções legais para contestar a procuração de Alexander. Enquanto Sarah arrumava flores frescas no vaso, margaridas que ela mesma havia comprado, não os arranjos elaborados que Olivia ocasionalmente enviava para exibição, a porta se abriu. Ela se virou, esperando ver uma enfermeira, mas em vez disso encontrou Alexander Thompson parado ali, sua expressão escurecendo ao vê-la. "O que você está fazendo aqui?", exigiu ele. Sarah endireitou os ombros. "Meu trabalho, senhor. Sou designada para limpar este quarto." Os olhos de Alexander se estreitaram ao olhar para o livro na mesinha de cabeceira, as margaridas, a disposição confortável da cadeira puxada perto da cama. "Parece que você está se sentindo em casa. Você não tem outros quartos para limpar?" Antes que Sarah pudesse responder, um som suave veio da cama, um gemido baixo, quase inaudível.
Tanto Sarah quanto Alexander congelaram. Depois se viraram para Ethan. Seus olhos permaneceram fechados, mas seus dedos se contraíram ligeiramente contra os lençóis. Sr. Thompson? Sarah se aproximou instantaneamente. Ethan, você pode me ouvir? Alexander a empurrou bruscamente para o lado. Chame o médico, agora! Sarah correu para a estação de enfermagem, seu coração batendo forte. O Dr. Morgan chegou em poucos minutos e examinou Ethan minuciosamente, enquanto Alexander caminhava pelo quarto. Esses são definitivamente sinais de aumento da consciência, confirmou o Dr. Morgan. Seu cérebro está tentando acordar. Isso é muito animador. Quanto tempo até ele ficar totalmente consciente? Exigiu Alexander, sua voz tensa. Pode ser dias, semanas ou mais, respondeu o médico. O cérebro se cura em seu próprio tempo, mas estou otimista quanto ao progresso dele. Depois que o Dr. Morgan saiu, Alexander se virou para Sarah, que havia permanecido perto da porta. Você não tem outro lugar para estar? Perguntou ele friamente. Eu estava apenas preocupada com o Sr. Thompson, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Alexander se aproximou abaixando a voz. Deixe-me esclarecer algo. Você é a equipe de limpeza, nada mais. Qualquer pequena fantasia que você criou em sua cabeça sobre meu irmão, esqueça. Se ele acordar, ele nem vai se lembrar de que você estava aqui. Sarah sentiu suas bochechas queimarem, mas ela manteve seu olhar. Estou apenas fazendo o meu trabalho, Sr. Thompson. Parte disso é cuidar dos pacientes. Bem, faça seu trabalho em outro lugar por enquanto. Preciso de privacidade com meu irmão. Assim que Sarah saiu, Alexander tirou seu telefone e fez uma ligação apressada. Precisamos nos mover mais rápido, disse ele secamente. Os médicos estão dizendo que ele pode acordar. Sim, eu sei o que combinamos, mas não temos o luxo do tempo. Apenas prepare a papelada. Assinarei tudo amanhã. No corredor, Sarah se encostou na parede, seu coração acelerado. Ethan havia mostrado sinais de despertar e ela estivera lá para ver isso. Mas a reação de Alexander a perturbou profundamente. Ele não parecia feliz ou aliviado. Ele parecia em pânico. Ela precisava contar a Jake imediatamente. Mais tarde, naquela noite, Jake chegou com Brian Coleman, o advogado. Eles encontraram Sarah esperando ansiosamente na cafeteria. Ele moveu os dedos e fez um som, explicou ela sem fôlego. O Dr. Morgan diz que é um bom sinal. Mas Alexander pareceu chateado com isso, não feliz. Eu o ouvi ao telefone dizendo que eles precisam se mover mais rápido e que ele assinaria alguns documentos amanhã. Brian franziu a testa. Eles estão apressando a fusão. Se vamos parar isso, precisamos agir imediatamente. O que podemos fazer? Perguntou Jake. Preparei uma petição de emergência para revogar a procuração de Alexander, com base em conflito de interesses. Vamos arquivá-la na primeira hora da manhã. Mas precisaremos de provas de seus planos para vender a empresa contra os interesses de Ethan. Sarah mordeu o lábio. Eu ouvi a conversa, mas é apenas minha palavra contra a deles. Isso é um começo, disse Brian. Mas precisaremos de mais. Registros financeiros, comunicações entre Alexander e Davis, qualquer coisa que prove que eles estão planejando essa fusão. Jake acenou com a cabeça gravemente. Ainda tenho acesso ao escritório doméstico de Ethan. Pode haver algo lá que possa nos ajudar. Enquanto eles conversavam, o telefone de Sarah tocou com uma mensagem de texto da enfermeira Jenkins. Alexander Thompson acabou de sair. Olivia chegou. Achei que você gostaria de saber. Sarah se desculpou e correu de volta para o quarto de Ethan. Ela encontrou Olivia parada ao lado da cama, não tocando em Ethan, mas olhando para ele com uma expressão estranha. Não amor ou preocupação, mas cálculo. Eu ouvi que houve uma mudança em sua condição, disse Olivia sem olhar para cima quando Sarah entrou. Sim, respondeu Sarah, começando a arrumar as coisas ao redor do quarto como uma desculpa para ficar. Ele mostrou sinais de maior consciência. Hoje, a mão perfeitamente cuidada de Olivia apertou sua bolsa de grife. Que maravilhoso! A falta de entusiasmo em sua voz era palpável. Ela verificou o relógio e suspirou.
Acho que devo ficar mais tempo do que o habitual hoje à noite, dadas as circunstâncias. A imprensa esperará. Ela se sentou delicadamente na ponta da cadeira de visitas, com cuidado para não amassar seu vestido caro. Sarah continuou seu trabalho, em silêncio, observando Olivia pelo canto do olho. A mulher era um estudo em contrastes, exteriormente bela, mas fria por dentro, como uma boneca de porcelana. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, o telefone de Olivia tocou. Ela atendeu imediatamente, falando em tons baixos. Sim, estou com ele agora. Não, ele ainda está inconsciente, mas eles estão dizendo que há sinais de melhora. Eu sei o que está em jogo, Alexander. Sarah fingiu estar concentrada na limpeza, mas seus ouvidos se esforçaram para captar cada palavra. Amanhã? Tão cedo? Continuou Olivia, sua voz subindo ligeiramente antes que ela a controlasse. Tudo bem. Estarei lá. Apenas certifique-se de que tudo esteja em ordem. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros. Ela encerrou a ligação e se virou para encontrar Sarah a observando. Um flash de suspeita cruzou seu rosto. Você terminou? Perguntou Olivia friamente. Quase, respondeu Sarah, indo esvaziar a lixeira. Eu só preciso... Ela foi interrompida por outro som suave de Ethan. Ambas as mulheres se viraram para a cama. Desta vez, as pálpebras de Ethan piscaram levemente, embora não abrissem. Sarah se aproximou instantaneamente. Sr. Thompson, você pode me ouvir? Para sua surpresa, Olivia não se aproximou da cama. Em vez disso, ela recuou em direção à porta. Devo chamar o médico, disse ela, mas sua voz traiu pânico em vez de preocupação. Antes que ela pudesse sair, o Dr. Morgan entrou no quarto. Os monitores na estação de enfermagem mostraram uma mudança em seus sinais vitais, explicou ele, indo examinar Ethan. Enquanto o médico verificava as respostas de Ethan, Sarah notou Olivia digitando freneticamente em seu telefone. Um momento depois, o telefone de Olivia tocou e ela foi para o corredor para atender. O Dr. Morgan olhou para cima com um sorriso. Suas respostas são definitivamente mais fortes. Acho que podemos vê-lo recuperar a consciência nos próximos dias se essa progressão continuar. Essa é uma notícia maravilhosa, disse Sarah sinceramente. Olivia entrou novamente no quarto, com sua compostura recuperada. Sim, maravilhoso, ecoou ela sem entusiasmo. Doutor, posso falar com você lá fora por um instante? Quando eles saíram do quarto, Sarah se aproximou de Ethan, tomando sua mão, gentilmente em suas mãos. Você ouviu isso? Você está voltando para nós, sussurrou ela. Continue lutando, Ethan. Há pessoas tentando ajudá-lo. Jake, Dr. Morgan, eu. Não vamos deixar que eles tirem tudo de você. Para seu espanto, os dedos de Ethan se enrolaram ligeiramente em torno dos dela. Um aperto definitivo. Não. Apenas um reflexo. Lágrimas brotaram em seus olhos. É isso, ela incentivou. Você consegue fazer isso. Volte para nós. Quando Olivia e o Dr. Morgan retornaram, Sarah relutantemente soltou a mão de Ethan e recuou. O médico continuou seu exame enquanto Olivia estava perto da porta, como se preparando para uma saída rápida. Eu expliquei à senhorita Rothschild que a condição do Sr. Thompson está melhorando, mas ele ainda pode ter uma longa recuperação pela frente, disse o Dr. Morgan. Mesmo que ele recupere a consciência, ele pode ter problemas de memória, dificuldade de fala ou outros desafios neurológicos. Olivia acenou com a cabeça distraidamente. Eu entendo. Devo ir agora. Tenho uma reunião cedo amanhã. Por favor, me ligue se houver alguma mudança significativa. Depois que Olivia saiu, o Dr. Morgan se voltou para Sarah com um olhar conhecedor. Ela não pareceu particularmente animada com a melhora de seu noivo. Sarah hesitou. Depois decidiu confiar no médico. Acho que ela e Alexander Thompson estão planejando algo. Algo que seria mais fácil se Ethan não acordasse. A expressão do Dr. Morgan ficou séria. Que tipo de coisa? Vender sua empresa para seu maior concorrente. Eu os ouvi falando sobre isso. Ela explicou tudo o que sabia, incluindo os esforços de Jake para obter ajuda legal. O Dr. Morgan ouviu atentamente. Como médico de Ethan, minha principal preocupação é a sua saúde.
Mas não posso ignorar o que você está me dizendo, especialmente se o estresse de perder sua empresa puder afetar sua recuperação. Ele suspirou. Vou documentar tudo sobre sua condição muito cuidadosamente. Se houver uma disputa legal, meus registros mostrarão que ele estava melhorando exatamente quando essas decisões comerciais estavam sendo tomadas. Obrigada, doutor. Depois que o Dr. Morgan saiu, Sarah voltou para o lado de Ethan por um momento, antes de terminar seu turno. Preciso ir agora, disse ela suavemente. Mas voltarei amanhã. Muita coisa está acontecendo, Ethan. Seu irmão e Olivia estão fazendo algo grande amanhã. Jake e seu amigo advogado estão tentando pará-los. E você está lutando para voltar. Ela apertou sua mão suavemente. Continue lutando. Estaremos aqui quando você acordar. Naquela noite, Sarah mal conseguiu dormir. Sua mente corria com pensamentos de Ethan, da conspiração contra ele, da maneira como sua mão havia apertado a dela. Ela havia cruzado uma linha naquele dia, chamando-o pelo primeiro nome, segurando sua mão por mais tempo do que era profissionalmente apropriado. Mas de alguma forma nada disso parecia importar mais. O que importava era protegê-lo. Na manhã seguinte, ela chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Para sua surpresa, ela encontrou Jake já lá, parecendo exausto, mas determinado. Fiquei na casa de Ethan a noite toda, explicou ele. Encontrei alguns e-mails interessantes no computador de sua casa. Alexander vinha tentando fazer Ethan considerar uma fusão com a Davis Enterprises por meses. Ethan recusou todas as vezes, chamando isso de suicídio corporativo. Mas o mais interessante foi isso. Ele mostrou a Sarah um documento em seu telefone, um rascunho de um contrato pré-nupcial entre Ethan e Olivia. Olhe para os termos, apontou Jake. Se eles se divorciassem, ela receberia 5 milhões. Mas se Ethan morresse antes de eles se casarem, ela não receberia nada, absolutamente nada.